Amém? Eu quero nessa manhã fazer uma oração e rapidamente compartilhar uma palavra em poucos minutos, aquilo que Deus colocou no meu coração. Pai querido, queremos te louvar nesta manhã, te glorificar pela oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos reunidos aqui, Senhor, para glorificar o seu nome, Deus, para bendizer o seu nome neste tempo que o Senhor fez para que a sua palavra pudesse ser pregada, para que vidas pudessem ser edificadas pela ministração que faremos nesta manhã. Que o Senhor derrame a tua graça, a tua unção em nós, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ajude nesta caminhada, para que possamos vencer todas as circunstâncias e estarmos firmes no propósito, Senhor, de glorificar, de honrar o seu nome. Muito obrigado por este dia e pedimos que o Senhor venha nos fortalecer, nos abençoar, nos sustentar, para a sua glória, para o seu louvor e para a exaltação do teu nome, Senhor. Fala conosco nesta manhã através desta palavra que o Senhor colocou no meu coração e que o teu nome seja glorificado nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por esse tempo que Ele fez, por esse tempo que Ele preparou para estarmos aqui ouvindo uma palavra, recebendo uma palavra de Deus para os nossos corações. E eu quero ler aqui a palavra de Deus que está no livro de Tiago, capítulo 5 de Tiago. Quero ler a partir do versículo 7, Tiago capítulo 5, a partir do versículo 7. A palavra do Senhor nos diz assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juízo está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor, como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês também, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não julguem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Sejam o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Amém? Então, quero rapidamente nesta manhã colocar esta palavra aqui para conversar um pouquinho com você e compartilhar algo ao seu coração nesta manhã, para que você seja abençoado, dirigido pelo Senhor. Eu queria falar sobre o poder da paciência, sobre a importância de a gente entender isso. Qual os benefícios que a paciência nos traz. De a gente ser paciente, de a gente saber esperar, de a gente continuar tendo uma visão de fé e confiança, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das portas fechadas, mesmo diante de nenhuma resposta diante daquilo que nós estamos buscando, mesmo diante de tudo dizendo não, nós precisamos confiar no Senhor e ter paciência de que Deus está no controle, mesmo quando pareça que não, mesmo quando pareça que você vai perder, que você está perdendo, que você já está no último fôlego de vida, ou na última esperança de confiar que este quadro vai mudar, mesmo diante de todas essas circunstâncias, nós precisamos ter paciência, precisamos saber esperar em Deus, porque o tempo está nas mãos do Senhor e o tempo de Deus é Kairos, não é Cromos. O tempo Cromos é o tempo do nosso relógio. E quando a gente espera por este tempo do relógio, e vamos colocar que você tinha a convicção de que meia-noite a tua vitória ia chegar, e bate meia-noite no seu relógio, meia-noite 1, meia-noite 10, 1 da manhã, 2 da manhã, e aí você perde a esperança porque você tinha certeza que à meia-noite a tua resposta chegaria. Então você está esperando no tempo Cromos, que é o tempo humano.
Mas o tempo de Deus, ele não é um tempo humano, é o tempo de Deus, é o tempo do Senhor. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós chamamos de Kairos, que é o tempo de Deus, que é o relógio de Deus, que é como um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então nós não conseguimos compreender os arcanos de Deus, o tempo de Deus, mas nós precisamos ter paciência de esperar e crer que Deus está no controle e de que mesmo diante de tantas palavras ruins, tantas notícias ruins, de tantas circunstâncias acontecendo, de pessoas ao nosso redor morrendo, sofrendo, passando por lutas, perdendo emprego, perdendo a família, os filhos nas drogas, o esposo no alcoolismo, e uma família toda destruída, nós precisamos confiar em Deus. Não podemos perder a esperança de que Deus está no controle e de que Ele cuida de nós nos detalhes. Então essa convicção temos que ter no nosso coração. Então Tiago, ele fala, citando alguns exemplos aqui, alguns personagens a respeito, para falar a respeito de paciência. Então ele começa aqui no versículo 7 dizendo assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Então ele fala que a gente tem que esperar a vinda do Senhor com paciência. Nós temos que crer que Deus está voltando. E talvez você diga assim: estou cansado de ouvir os pastores falar que Jesus está às portas, até hoje ele não voltou, já desde quando eu era pequenininho, hoje eu estou com 30, 40 anos, até hoje ele não voltou, e o pastor lá, quando eu tinha 7 anos, falava que Jesus estava às portas, que ele já ia voltar rápido, e até agora não chegou. Então, a palavra diz que a gente tem que ter paciência. Então, o Tiago dizia isso, que nós temos que ter paciência até a vinda do Senhor. E o primeiro exemplo que ele usa é: vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem os frutos do outono e da primavera. Então a gente percebe que quando ele cita esse exemplo de paciência, ele usa o agricultor, porque o agricultor, ele planta a semente certa, ele planta a semente certa, no campo certo, no tempo certo, e mesmo assim ele precisa esperar que esta semente que ele plantou, a semente certa, no tempo certo, na hora certa, esta semente venha morrer, essa semente venha germinar, e ela tenha a possibilidade de ter a chuva certa. E aí fala da chuva do outono. Então a Bíblia fala da chuva temporânea, da chuva seródia. Então ele precisa que essas duas chuvas aconteçam no tempo certo, na tua semente já lá morta e germinando, e que essa chuva molhe, porque se vir muita chuva ela pode não produzir a semente, porque pode encharcar e pode apodrecer a semente, não fazer com que ela possa produzir. E se o solo tiver um solo seco sem chuva, a semente também seca e não produz fruto. Então, a chuva tem que ser a chuva certa, com a quantidade certa, no tempo certo, para que esta chuva possa então produzir esse fruto. E aí precisa do contato da primavera, de todas as estações certas, para que essa semente venha produzir e venha dar muitos frutos. Então, percebe que a pessoa que é impaciente, ela não consegue ser um agricultor, porque ela precisa ter muita paciência para esperar que essa semente germine e produza os frutos certos. Muitas vezes nós não conquistamos porque nós não temos paciência de esperar. A gente, quando estava no mundo, nós tivemos muitas semeaduras erradas, plantamos muitas vezes de forma errada na nossa vida, na nossa família, no nosso cotidiano. Então, essas sementes que plantamos errada, elas estão produzindo frutos ruins, de ervas daninhas, porque plantamos sementes desta qualidade, sementes amargas, sementes de mágoa, de rancor, de ressentimento, sementes de vícios, de coisas que nos amarraram, nos algemaram, e as consequências desta plantação, ela chega para nós, porque mesmo que nós não sabemos que isso poderia produzir frutos ruins, nós temos que colher exatamente aquilo que nós plantamos. Então a semeadura ela vai acontecer. Então nós precisamos, como esses agricultores, plantar a semente certa, no tempo certo, e precisamos ter paciência, saber esperar o tempo de Deus. Aí que eu estava dizendo, a pessoa plantou errado a vida inteira e agora ela
se arrependeu, mas ela quer que as coisas aconteçam na hora. Não, eu estou na igreja já há 24 horas, não aconteceu nada. Eu estou na igreja há 6 meses, um ano. Mas 1000 anos para Deus é como um dia. Então nós precisamos ter paciência. Porque se nós não formos pacientes, esperar, porque o que é a paciência? A paciência é a certeza de que eu estou confiante, de que alguma coisa boa vai acontecer e de que Deus vai fazer. Porque quando nós falamos de fé, nós usamos muitas vezes como base o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a impaciência e a ansiedade, Fernanda, ela nos atrapalha. Então, nós temos que saber esperar, mesmo que isso canse, mesmo que isso às vezes é um tédio, nós precisamos confiar em Deus, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. E que coisas são essas? Convicção do que nós não vemos. Então eu não estou vendo, mas com paciência eu espero, porque eu creio que Deus vai fazer e vai me dar aquilo que eu preciso, aquilo que eu tenho buscado nele, que é o Senhor. Então, veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera, que a chuva serode e a chuva temporã, e sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, da mesma forma que o agricultor tem paciência de esperar, nós precisamos ter paciência porque a vinda do Senhor está próxima. E aí eu volto a dizer, pastor, mas estou cansado de ouvir isso. Então Jesus não voltou. Então nós precisamos ter convicção de que a vinda do Senhor está próxima. E o próximo de Deus é diferente do nosso próximo. Talvez você vai esperar 10 anos, 20 anos. Se nós olharmos aqueles homens de Deus que foram ungidos, Davi, ele foi ungido, mas não foi automaticamente para o trono. Demorou mais de 20 anos até ele assumir o trono. Então, se a gente for ler, estudar a palavra, a gente vai ver várias profecias que foram feitas e que aconteceram depois de muitos anos. Então, a pessoa que recebeu aquela profecia do Senhor, que seria um profeta, que seria um rei, que assumiria um trono, ela teve que esperar o tempo certo. E o tempo certo não é o tempo do homem, o tempo certo é o tempo de Deus. E nós precisamos esperar este tempo. Ele conta outro exemplo aqui, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juízo já está às portas. O verso 10. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Então, nós vemos aqui, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Então, a gente percebe aqui que ele fala da paciência, de ser paciente como os profetas. Se nós olharmos a vida dos profetas, a gente vai ver tanto sofrimento que muitos desses profetas passaram. Isaías profetizou, foi o maior profeta messiânico, que mais profetizou sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Jesus. E o povo não teve paciência de ouvir Isaías, que cortaram ele ao meio. Ele foi cortado ao meio. Então, por quê? Porque as pessoas não tiveram paciência de ouvir, de esperar que acontecesse o que ele estava falando. Ele foi cortado ao meio. Mas esse homem pregou muito tempo a palavra, ensinou a palavra. Quando o Senhor apareceu para ele lá, através daquela visão do anjo com 6 asas, nós vemos ele ouvindo a voz do Senhor e o Senhor falando: a quem enviarei eu? Quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas não seria fácil, tudo que Isaías passou, ele teve convicção e esperança e esperou no Senhor. Nós vemos o exemplo de Jeremias. Jeremias foi um profeta que foi chamado por Deus para falar com o povo a respeito do que estava errado no reino. Então, ele foi chamado para confrontar. E ele foi preso. Do calabouço, ele escreveu cartas. E essas cartas eram enviadas através de Baruque. E Baruque era o teu porta-voz, que recebia lá na prisão as mensagens de Jeremias e entregava. Nós vemos este homem, vemos o profeta Ezequiel, que recebia visões de Deus, palavras de Deus.
sonhos através de sonhos e entregava, e quantas vezes ele foi hostilizado. Nós vimos o exemplo do Novo Testamento de Estevão, que estava profetizando sobre Jesus, falando sobre Jesus, e as pessoas não aceitavam ao ponto de apedrejá-lo até a morte. Ele teve paciência de dizer: Senhor, não impute-lhes esse pecado. Então nós temos vários exemplos de homens fiéis. Temos o exemplo de Paulo. Paulo, que dentro de várias prisões, ele escreveu as suas cartas paulíneas. Então nós vemos que ele teve paciência. Talvez, se fosse você, você ia dizer assim: não quero mais saber desse negócio do evangelho, não. Eu me coloquei para pregar a palavra, estou aqui preso, apanhando, sofrendo, levando chicotada. E Paulo, mesmo diante de prisões, ele teve paciência e esperou o tempo de Deus acontecer para que as promessas do Senhor se cumprissem na sua vida. Então, a palavra aqui ainda diz: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó? E aí ele fala aqui da paciência e da perseverança de Jó. Jó foi um homem paciente e um perseverante, porque você ouviu que a sua fazenda se acabou, os seus gados, as suas ovelhas estão mortas, a sua plantação foi queimada, e aí depois você recebe a notícia que os seus 10 filhos estão mortos, tudo no mesmo dia. E o que era para você fazer? Talvez se matar, talvez se enforcar, talvez amaldiçoar ao próprio Deus. Mas ele não, ele amaldiçoou o dia dele, mas ele disse, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então ele não amaldiçoou a Deus, porque ele acreditou que Deus estava no controle, que mesmo diante de toda aquela fatalidade, toda aquela matança que aconteceu na sua própria casa, ele sabia que Deus estava no controle daquilo e ele teve paciência de esperar no Senhor. E perseverança, mesmo diante dos seus amigos, apontando, dizendo que ele era pecador, que aquilo tinha acontecido porque ele pecou, e confrontando ele esperou. E a perseverança de Jó resultou em que o segundo estado de Jó foi melhor que o primeiro. Deus deu tudo em dobro para Jó, mas ele teve que esperar longos anos. E Deus deu tudo novo para Jó, deu o dobro do que ele tinha, e deu 10 filhos, ainda mais lindos, com mais excelência para ele, porque ele teve perseverança, ele soube esperar o tempo certo, diante de dor. E entenda uma coisa: sem dinheiro, sem bens, sem filhos, com chagas, cheio de a sua carne apodrecendo, pedaços do seu corpo caindo ao chão, e ele cheirando mal como carniça. Mas mesmo diante de tudo isso, Jó continuou firme, acreditando, confiando de que Deus estava no controle de todas as coisas. Então nós vemos aqui a palavra falando sobre Jó, a perseverança de Jó, e vira um fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então Deus deu um fim excelente para Jó. Por quê? Porque Deus é misericordioso, é compassivo, ele tem compaixão dos teus filhos, ele é misericordioso. E misericórdia tem o significado de se colocar na pele do outro. Então o Senhor sempre está na brecha, sempre está ao nosso favor. Mas nós precisamos crer, precisamos confiar. Mas sabe o que nos atrapalha? É a impaciência. E o que a paciência produz? A impaciência produz murmuração. Quando nós somos impacientes, nós só sabemos reclamar. Ô vida, ô azar, ô céus. Nós só sabemos reclamar. Questionar por que a minha vida não dá certo? Por que nada dá certo para mim? Por que eu só tenho que sofrer? Não. Você precisa ter paciência. Porque quando você tem paciência, você tem esperança, você é perseverante, você produz um tempo de paz na sua vida, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio a guerras, você consegue ter paz quando você tem paciência, quando você tem visão de confiança, de fé ao Senhor, você consegue passar por tudo isso e consegue descansar em Deus, crendo de que Ele está no controle e de que Ele está te abençoando em todas estas circunstâncias e situações adversas, né? Então o Senhor, Ele é cheio de compaixão. O que é compaixão? Compaixão é você sentir a dor do outro. Foi o que Jesus fez na cruz. Ele se colocou em nosso lugar de maldição, de maldito. Ele foi, porque maldito todo que é pendurado no madeiro. Então ele se fez maldito em nosso lugar, porque a cruz era para mim, a cruz era para você.
mas ele não hesitou ao ir para a cruz em nosso lugar e morrer para que pudéssemos ter vida e a vida eterna. Então, ele teve compaixão de nós e ele foi misericordioso para conosco, ao ponto de se colocar no nosso lugar, na nossa situação, para que nós pudéssemos ter vida. Então, eu gosto sempre de citar que o salário do pecado é a morte. Então, quando você prefere continuar no pecado, você terá morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então ele nos deu essa oportunidade de escolha. E ele fala: eis que eu coloco diante de vós a vida e a maldição, a morte e a vida. Escolha a vida para que viva tu e tua casa. Então quando você escolhe viver para Deus, para a vontade de Deus, para o querer de Deus, você alcança o favor do Senhor, as bênçãos que Ele tem para você. E para encerrar aqui, sobretudo, meus irmãos, não jurem. Pare de ficar jurando. Nem pelo céu, nem eu juro pela minha mãe, eu juro. Não. Pare de jurar, porque a palavra nos adverte sobre isso. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o seu sim, sim, o seu sim, sim, o seu não, não. Você não deve ser uma pessoa volúvel, que uma hora diz que faz, outra hora diz que não faz, mas você tem que ser sim, sim, não, não, para que não caiam em condenação. Então seja o seu sim, sim, o seu não, não. Amém? Então, que essa palavra fique ao seu coração e procure ser paciente. Se você é impaciente, se você não tem paciência de esperar, você precisa buscar isso em Deus através do fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor, é paciência. Então vai lá, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, vai falar sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito. Aí fala que o fruto do Espírito é amor, e uma das qualidades é paciência, longanimidade, que é uma paciência amplificada. Então, longanimidade, ser longânimo, é ser paciente amplificado, muito maior que paciência. Então, longânimo é ser ainda muito maior, né, no que se diz respeito a ter paciência. Então, o fruto do Espírito é o que você precisa. E como se adquire o fruto do Espírito? Se santificando, sendo espiritual. Porque o carnal não pode compreender as coisas do Espírito, porque ele é carnal. Então, para ele entender e viver as coisas do Espírito, ele precisa se santificar. Então, o que é santificação? É separação, é você deixar da prática do pecado, das coisas que são carnais, das coisas que são mundanas, e começar a se aproximar das coisas que são espirituais. Leia a Bíblia, comece a ler a Bíblia. Ah, pastor, eu leio, me dá um sono, eu leio, eu não entendo, mesmo dando sono, joga água no rosto, mesmo não compreendendo, vai lendo, vai chegar uma hora que você vai chegar num texto, num versículo, que vai bater lá no fundo, e você vai chegar até a chorar. Aconteceu comigo algumas vezes. Estava lendo a Bíblia toda, fazendo a minha leitura diária. Eu li várias vezes a Bíblia toda. E lendo um dos textos, bateu um versículo e eu parei e comecei a chorar. E li aquele versículo várias vezes. Cada hora que eu li aquele versículo, eu chorava porque eu entendi que aquele versículo era para mim. Então, às vezes você não entende, mas continua lendo. Continua clamando, continua orando, continue se consagrando. Dorme menos. Às vezes você vai dormir, sei lá, meia-noite, acorda meio-dia, e você quer que Deus fale com você. Então se santifique, sabe? Tenha um tempo mais com Deus, de oração, de consagração, de jejum, sabe? Dê o seu tempo ao Senhor, faça um jejum, faça uma consagração, leia a palavra, vai mais aos cultos, busque mais ao Senhor. E o que isso vai acontecer? Você vai produzir frutos. O fruto do Espírito vai produzir em você. Você vai ter paciência, você vai ter domínio próprio. Então você vai ser uma pessoa espiritual, com a produção diária do fruto do Espírito, que trará sobre você a paz, a graça e a unção do Senhor. Então eu quero deixar nessa manhã essa palavra para o seu coração, que o Senhor possa te abençoar. Compartilhe essa live, se foi bom para você, se Deus falou com você através dessa palavra. Compartilhe essa live nessa manhã, certo de que Deus vai falar cada dia mais. Então, a palavra dessa manhã foi a respeito de paciência. Então, registrado lá, nós falamos no livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 7 até o versículo 12.
E eu quero deixar essa palavra para o seu coração. E lá, só para recapitular, cita alguns exemplos. Fala sobre a paciência do agricultor, todo o processo que o agricultor tem que fazer para que a sua semente produza, né? Então ele tem que ter a semente certa, ele tem que ter o solo certo, ele tem que ter o tempo certo para plantar. E aí ele tem que esperar a chuva certa, não pode ser tempestades, e não pode não chover, ele precisa da chuva, mas da chuva certa. E a Bíblia fala da temporã e da seródia. Ele precisa da chuva certa para que o tempo certo produza. Então, ele tem que ter paciência de esperar. Falamos da paciência dos profetas, que está aqui no versículo 10, que os profetas passaram o que passaram. Citei Isaías, que foi cortado ao meio, né, por pregar a palavra. Citei Jeremias, que foi jogado ao calabouço, mas dentro de um poço, ele escrevia as cartas e Baruque entregava para o rei. Então, nós vemos a paciência desses profetas em pregar. Falamos de Estevão, que mesmo pregando a palavra foi apedrejado, e diante desse apedrejamento ele falou, não impute desse pecado. Falamos da paciência de Jó, que lá no versículo 11 vai falar da paciência de Jó, do exemplo da paciência de Jó, que mesmo perdendo seus filhos, mesmo perdendo todos os seus bens, mesmo perdendo a sua saúde, ele continuou firme, acreditando no Senhor, acreditando na palavra do Senhor. E encerrei dizendo que seja o seu sim, sim, o seu não, não. Assim que tem que ser a vida do cristão diariamente. Amém, querido?